Voltei. Então vamos fechar esse assunto falando aí, está seguindo uma ordem cronológica, né? Vocês estão reparando o grau de tensão internacional, né, que foi se desenvolvendo ao longo da década de 30. Lembrando que é a época da Grande Depressão Mundial, né? E lá na União Soviética o Stalin se consolidando com aquela política do socialismo num só país, e ao mesmo tempo matando o comunista doidado, né, no grande expurgo e tal, a União Soviética, né, passando também por problemas internos. Stalin muito preocupado, né, em se consolidar na União Soviética, evitar uma guerra entre a União Soviética e os vizinhos, a Grande Depressão atingindo todo o mundo capitalista, o Hitler, né, fazendo a intervenção estatal na economia para tentar tirar a Alemanha da crise, com esse projeto de expansão territorial, que na visão dele também era uma solução para a crise. E a tensão crescendo. Né? Bom, então em 1937 o Japão invadiu a China. Não conquista um território maior na China. Nem mostrei o mapa da outra vez. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Olhem só. Aqui vocês estão vendo na parte marrom a parte que o Japão efetivamente conquistou da China. Né? Marrom claro são as áreas que o Japão não conseguiu conquistar. Né? Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a maior parte da China não tinha ficado sob o controle japonês. Né? Então, o Japão, nesse caso, ele não consegue. Ele fez um estrago danado no exército chinês, mas ele não consegue derrotar os chineses, né, nessa Segunda Guerra. Mas, enfim, a guerra estava, né, se desenrolando lá na Ásia. Até comentei na última aula que para muitos historiadores, sobretudo os historiadores lá do Extremo Oriente, né, para eles a Segunda Guerra Mundial, na verdade, começou em 1937, entre China e Japão, né, e não em 1939, né, lá na Europa. Bom, mas enquanto estava ocorrendo essa guerra lá na Ásia, Hitler, já mais fortalecido, né, já tinha avançado um bocado no programa de rearmamento e tal, Hitler aproveitou esse fortalecimento e realizou um grande sonho dele, um grande sonho de muitos alemães e um grande sonho de muitos austríacos, que era juntar Áustria e Alemanha formando um único país. Foi chamado Anschluss, anexação da Áustria pela Alemanha. Em março, o Hitler invadiu a Áustria. O pretexto era proteger o partido nazista local, né, que afirmou que estava sendo ameaçado no país. Ele invade a Áustria sem dar um único tiro. Foi recebido, pessoal, por uma multidão na praça de Viena. Fez um discurso famoso ali, né, numa varanda, num prédio ali, se não me engano era prédio da prefeitura, agora não tenho certeza. Mas enfim, fez um discurso famoso lá, nacionalista, enaltecendo, né, o povo alemão, aquela ideia toda. E um plebiscito realizado confirmou o desejo dos austríacos, né, de junção entre Áustria e Alemanha. Muitos falaram, mas aí esse plebiscito deve ter tido fraude, então os austríacos fizeram, né, o plebiscito sob pressão. Isso aí aconteceu. Mas isso aí, pessoal, ninguém contesta. Realmente a maior parte da população queria junção com a Alemanha. Os austríacos são alemães, na verdade. É uma parte da Alemanha que historicamente se separou do restante da Alemanha para formar um império, que é o Império da Áustria-Hungria, né? Quer dizer, passou a ter interesses, tinha interesse na Alemanha também, mas passou a ter interesse mais ali na Europa Oriental, né? Centro-Oriental, na Hungria, Tchecoslováquia e tal, e perdeu esses territórios depois da Primeira Guerra Mundial. A Áustria passou a ser uma república quase que 100% alemã. Então era uma coisa assim meio lógica que a Áustria e a Alemanha se juntassem. Aliás, era uma coisa assim tão evidente e lógica que o Tratado de Versalhes proibiu isso. Porque Grã-Bretanha, França e os outros signatários sabiam que na primeira oportunidade os austríacos e os alemães iriam se juntar. O potencial, a possibilidade era muito grande, era quase que uma certeza. Os caras não proibiram essa união pelo Tratado de Versalhes, né, que foi outro ponto, aliás, de discordância. Né. Então, quando o Hitler anexa a Áustria, na verdade ele estava desafiando uma outra cláusula do Tratado de Versalhes. E o tratado que os austríacos assinaram em Saint-Germain, que também proibia essa junção. Grã-Bretanha e França aceitaram, alegando que se era o desejo dos austríacos, por que eles iriam impedir? Ora, se era o desejo dos austríacos, então por que eles proibiram a união, né, anteriormente pelo Tratado de Versalhes? É porque agora, no contexto, né, a política de apaziguamento estava sendo aplicada. Mas não parou por aí não. O Hitler, em seguida, exigiu que a Tchecoslováquia entregasse para a Alemanha o território dos Sudetos. Vamos voltar aqui para o mapa. Território dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Cadê? Aqui dá para a gente ver melhor. Aqui, ó.
Está vendo aqui a Alemanha em amarelo, Tchecoslováquia, essa parte marrom é o território dos Sudetos. Um território habitado por alemães, né? Os alemães dos Sudetos queriam a junção com a Alemanha, havia até um partido nazista local. Os tchecos não queriam perder esse território, né? E o Hitler ameaçou atacar a Tchecoslováquia se ela não cedesse os Sudetos. Na verdade, o Hitler estava contando com uma guerra naquele momento. A ideia dele era, sob o pretexto de ficar com os Sudetos, entrar em guerra com a Tchecoslováquia, né, porque a Tchecoslováquia supostamente não iria aceitar entregar os Sudetos, então ele entraria em guerra com a Tchecoslováquia, derrotaria a Tchecoslováquia, né, e aproveitaria e iria dominar o restante da Tchecoslováquia. Não era nem território habitado por alemães, os tchecos e os eslovacos não são povos germanos, são povos eslavos, de língua eslava, né, um outro grupo linguístico, né. E para o Hitler, a conquista da Tchecoslováquia seria o primeiro passo naquela ideia de obter um espaço vital na Europa Oriental, né, favorável aos alemães, para a ocupação alemã, colonização alemã, aquele papo todo e tal. Então ele viu ali uma grande oportunidade. Falou, se for o caso, vamos nos preparar para a guerra, né, contra a França, Grã-Bretanha e tal. Mas no fundo ele estava apostando na prática com Grã-Bretanha e França não reagindo efetivamente a uma guerra entre a Alemanha e a Tchecoslováquia pelos Sudetos, né? Então a Alemanha ameaçou invadir a Tchecoslováquia e conquistar o país sob o pretexto de libertar os alemães dos Sudetos do domínio tcheco. Porém, pessoal, o governo britânico e o governo francês queriam evitar a guerra, mas também não queriam que a Tchecoslováquia fosse dominada pela Alemanha, até porque a França tinha uma aliança com a Tchecoslováquia, e se a Tchecoslováquia entrasse em guerra com a Alemanha, a França, né, teria que lutar do lado da Tchecoslováquia, pelo menos teoricamente teria que lutar. E a Grã-Bretanha não deixaria a França sozinha. Acontece que Grã-Bretanha e França não queriam, né, essa guerra contra a Alemanha. A União Soviética tinha um acordo também militar, um acordo praticamente uma aliança militar com a Tchecoslováquia, e o Stalin até topava fazer uma aliança com a Grã-Bretanha e com a França, se fosse o caso, né, se a guerra estourasse, né. Só que ele também não estava afim de lutar sozinho, né, para proteger a Tchecoslováquia. Então, resultado, a Tchecoslováquia estava numa situação complicada. Ela, teoricamente, tinha um apoio militar da União Soviética, um apoio militar da França, só que as duas não queriam uma guerra contra a Alemanha, né. Resultado, o governo britânico, sobretudo o governo britânico, mas aí o governo francês também acabou apoiando, o governo britânico propôs uma reunião internacional, uma conferência internacional com Hitler, para debater a questão da Tchecoslováquia. A conferência foi realizada em Munique, a Conferência de Munique, em setembro de 1938. Participaram da conferência a Alemanha, ou seja, o Hitler, né, evidentemente, Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Chamberlain, ficou faltando um R aí, é Chamberlain, saiu Chamberlain, a França com o primeiro-ministro Daladier e a Itália com o Mussolini. O Mussolini participa também da reunião. O Hitler foi mais intransigente nas negociações, né? E para ele estava mais afim da guerra, não estava afim de fazer negociação. O Mussolini que controlou o Hitler. O Mussolini também estava com medo de uma guerra naquele momento. Não que o Mussolini não contasse com a guerra. Ele achava que a Itália não estava tão preparada para a guerra como a Alemanha, né? Então, em grande parte, por influência do Mussolini, é que o Hitler aceitou uma negociação. A negociação foi o seguinte, o compromisso, né, foi o seguinte. Grã-Bretanha e França aceitariam que a Alemanha ficasse com os Sudetos. A Alemanha poderia invadir os Sudetos. Se a Tchecoslováquia reagisse, elas não iriam apoiar a Tchecoslováquia. Em troca disso, Hitler ficaria com os Sudetos e manteria a soberania e a independência do restante da Tchecoslováquia. Foi o Acordo de Munique. O auge, pessoal, da política de apaziguamento anglo-francesa. No início de outubro, terminada essa reunião, Hitler invadiu os Sudetos. A Tchecoslováquia, naturalmente, não reagiu, porque ela, para reagir, ela esperava contar com o apoio da França, apoio da União Soviética, apoio, né, da Grã-Bretanha. Aliás, a União Soviética não foi nem convidada para a Conferência de Munique. E, mais ainda, a Tchecoslováquia não foi convidada, né, que foi o pior. A Grã-Bretanha, quer dizer, o Chamberlain comemorou, né, o acordo como uma demonstração que era possível negociar com Hitler, que a paz estava garantida e tal. Algumas vozes, né, na política britânica foram contra esse acordo, falando que não dava para confiar em Hitler e tal. Foi o caso do Churchill, que depois virou primeiro-ministro, né? O Chamberlain era do Partido Conservador, o Churchill também, mas o Churchill discordava dessa política de apaziguamento. Bom,
Foi um triunfo para a Alemanha, né? O Hitler conseguiu anexar a Áustria, conseguiu anexar os Sudetos sem dar um único tiro, pessoal. Sem dar um único tiro, rasgando assim o Tratado de Versalhes. Na verdade, Grã-Bretanha e França que rasgaram o Tratado de Versalhes, né? Ao permitirem que o Hitler tomasse aquelas medidas. Nesse meio tempo, lá no Extremo Oriente, o Japão ocupando a Manchúria e conquistando territórios na China, e interessado também em conquistar a Sibéria, território, né, gigantesco da União Soviética. Japão e União Soviética entraram em guerra. Uma guerra não declarada, mas guerra para todos os efeitos, envolvendo dezenas de milhares de soldados dos dois lados, aviões de combate em larga escala, tanques, blindados, guerra mesmo, ela só não foi declarada, né? Essa guerra ficou mais limitada na fronteira da Manchúria com a União Soviética e da Mongólia. A Mongólia era o único país comunista do mundo depois da União Soviética. O segundo país do mundo a ter um governo comunista, né, e a estatizar, socializar, né, a sua economia foi a Mongólia. A Mongólia era um estado satélite dependente da União Soviética. O Japão tenta conquistar também a Mongólia e a Mongólia passou a ter proteção da União Soviética, né? Bom, foi uma guerra violenta, um choque violento. O Japão confiante, porque havia derrotado a Rússia naquela guerra russo-japonesa, né, de 1904 a 1905, como a gente viu. Mas aí, nessa guerra, a União Soviética derrotou o Japão. Já era um sintoma, um sinal do crescente poder industrial e militar soviético. Ou seja, um sinal dos efeitos da modernização brutal, violenta, assassina, mas ainda assim uma modernização acelerada que o Stalin estava fazendo no país, rompendo o equilíbrio de forças tradicionais no Extremo Oriente e, como a gente vai ver, rompendo o equilíbrio de forças também na Europa. Porque na Primeira Guerra Mundial a Rússia foi derrotada pela Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia e a União Soviética foi a principal responsável pela derrota da Alemanha. Na Guerra Russo-Japonesa, na Belle Époque, o Japão derrotou a Rússia. Agora, a União Soviética derrotou, na prática derrotou o Japão, né? O Japão é derrotado, desiste de conquistar a Sibéria e concentra seu expansionismo na direção das colônias ocidentais do Sudeste Asiático. Aqui, ó. Olha só. Vamos botar aqui no mapa. Olha lá. O Japão tinha 3 alvos principais, como a gente viu na aula passada, o imperialismo japonês. O primeiro era a China, começando com a conquista da Manchúria, essa Segunda Guerra. O outro era a Sibéria. E o terceiro, que para o Japão era o mais arriscado, era conquistar as colônias dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França e da Holanda no Sudeste Asiático, aqui no Sul, né, que é entre a Austrália e o Japão. O Japão estava tentando conquistar a China. Não foi tão fácil como ele imaginou. Mas achou que poderia vencer a União Soviética facilmente. Não conseguiu. Então a ele só restava como alternativa fazer uma expansão na direção do Sudeste Asiático. Ter que enfrentar em algum momento Estados Unidos, Grã-Bretanha, né, França, Holanda e tal, né? Então essa guerra foi importante, pessoal. Primeiro porque desviou ainda mais o foco da expansão japonesa no futuro, né, para as colônias ocidentais lá no Sudeste Asiático. Por outro lado, quando estava acontecendo essa expansão alemã lá na Europa Central, sobretudo a crise que aconteceu em 1939, como a gente vai ver, a guerra entre a União Soviética e o Japão não tinha terminado. E o pesadelo do Stalin foi ter que lutar ao mesmo tempo contra o Japão e contra a Alemanha. Então essa guerra deixou o Stalin mais cauteloso ainda em relação à Alemanha. Ou seja, para ele interessava fazer uma negociação com o Hitler, temendo que o Hitler ajudasse o Japão nessa guerra. Então essa guerra foi importante também por causa do seu impacto na política externa do Stalin em 1939. Reforçou a estratégia do Stalin de entendimento com a Alemanha para evitar uma guerra em 2 frentes, na Europa contra a Alemanha e na Ásia contra o Japão. Isso vai nos ajudar a entender o que aconteceu em 1939, na famosa crise internacional que levou à Segunda Guerra na Europa. Hitler, pessoal, em 1939, rompeu o Acordo de Munique. A política de apaziguamento claramente fracassou. Aí a ficha caiu para a Grã-Bretanha e para a França. Como é que ele rompeu essa política de apaziguamento? Em março, pessoal, o Hitler estimulou a independência da Eslováquia, que ficou separada da Tchequia, ou República Tcheca, né, como é chamada hoje. Tchequia é como os tchecos chamam o país. República Tcheca é outro nome que a gente utiliza. A Eslováquia ficou separada da República Tcheca, da Tchequia, com apoio da Alemanha.
E com isso, o, o Hitler aproveitou e invadiu a República Tcheca, quer dizer, invadiu a Tchequia. Resultado, tomou Praga, né, a capital da República Tcheca. Resultado, a Tchequia virou um protetorado da Alemanha, chamado Boêmia e Morávia, uma área dominada pela Alemanha, perdeu a independência. E a Eslováquia virou uma aliada da Alemanha. Foi aí que a ficha caiu para a Grã-Bretanha e para a França. Estava claro que não havia mais como negociar com a Alemanha, né, a partir desse momento. Em março, depois que também na mesma época, a Alemanha foi dando sinais que iria atacar a Polônia para recuperar o corredor polonês, aquela história toda, aí a Grã-Bretanha e França publicamente ofereceram proteção à Polônia contra uma agressão alemã. Enquanto isso, né, com as atenções desviadas para a Europa Central, ali para a Polônia, né, para as relações entre a Alemanha, Polônia, Grã-Bretanha e França, né, a Polônia se preparando para uma guerra, né, caso a Alemanha atacasse, a Grã-Bretanha e França falando que iriam proteger a Polônia, né, aproveitando aquela situação, Mussolini invadiu e ocupou a Albânia, lá na Península Balcânica. Foi nesse momento que surgiu a grande dúvida: qual seria o comportamento do Stalin e da União Soviética caso a Alemanha invadisse a Polônia? Vamos tentar entender olhando o mapa. Olhem só, a fronteira na época é diferente da fronteira de hoje. Reparem, olha aqui, a Alemanha não fazia fronteira com a União Soviética. A Polônia faz, ou fazia. E a Alemanha, o Hitler falou em querer conquistar territórios soviéticos e tal. Ou seja, se ele conquistasse a Polônia, ele teria na Polônia uma porta de entrada para uma invasão alemã da União Soviética. Todos sabiam disso. Sobretudo o Stalin. E o Stalin estava preocupado com a guerra contra o Japão. Não queria lutar contra a Alemanha nesse momento, né? Por outro lado, Grã-Bretanha e França se posicionaram a favor da Polônia. E o Hitler temia uma guerra da Alemanha contra a Grã-Bretanha e França e contra a União Soviética também. Ele queria evitar o que ele achava que foi o erro do Guilherme II na Primeira Guerra Mundial, que foi lutar ao mesmo tempo no leste e no oeste. Ele achava importante neutralizar a União Soviética no primeiro momento, deixá-la neutra na guerra, para se concentrar na luta contra os poloneses, contra a Grã-Bretanha e contra a França. E depois de vencer Grã-Bretanha e França, aí sim resolver a questão com a União Soviética. Ou seja, naquele momento o Hitler tendia a buscar um acordo com Stalin. E o Stalin também tendia a buscar um acordo com o Hitler. Então, nesse contexto, pessoal, é que o dirigente mais anticomunista do mundo, Hitler, fez um acordo com o Stalin. Um pacto de não agressão. O Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, chamado de Pacto, ou Tratado Ribbentrop-Molotov, o nome dos ministros das Relações Exteriores da Alemanha e da União Soviética. Por esse pacto foi estabelecida a neutralidade recíproca da Alemanha e da União Soviética. Quer dizer, a Alemanha não atacaria a União Soviética e a União Soviética não atacaria a Alemanha. E numa cláusula secreta, os dois países iam dividir a Polônia entre si. A Alemanha ficaria com uma parte da Polônia, inclusive Varsóvia, e a União Soviética ficaria, né, com outra parte da Polônia. O destino da Polônia foi selado nesse acordo do final de agosto. No dia 1º de setembro, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. A Grã-Bretanha e a França ainda tentaram, né, argumentar com a Alemanha, lançaram um ultimato à Alemanha e tal, para evitar a guerra. O Hitler nem respondeu. Aí, 2 dias depois, Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha. Olhem só, 2 semanas depois, a guerra entre a União Soviética e o Japão terminou. No dia seguinte, a União Soviética, já aliviada do conflito contra o Japão, invadiu a parte da Polônia que lhe cabia. Ok? Então foi o processo de expansão do eixo, o caminho na direção da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Na aula que vem a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial em si, pessoal, os principais momentos da guerra. Até lá. Tchau, tchau.